Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje a gente começa o nosso módulo de língua portuguesa. E antes de mais nada, a gente tem que bater um papo sobre a importância do estudo para concursos públicos e do concurso específico da língua portuguesa, de como você vai estudar a língua portuguesa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, não adianta fazer aqui o LAC Concursos ou qualquer outro curso online ou qualquer outro curso presencial e simplesmente achar que você vai ser aprovado. Você tem que ter foco e organização. E aí, por isso, você tem que estudar com antecedência. Eu sei que o panorama social, econômico brasileiro anda meio complicado. Então a galera tá sem grana, deixa para estudar só quando abre o edital. Eu sei que isso acontece. Ou então fica desmotivado. Ah, será que vai abrir o concurso mesmo? Não sei o quê. Mas, gente, cá entre nós, vocês perceberam que em todos esses anos, pode estar com crise, sem crise, tendo concurso. Demora a acontecer às vezes demora a chamar, mas que tem e que chama. Ou seja, se eu decidir estudar para concursos, eu tenho que fazer isso direito e tenho que fazer constantemente. É como uma dieta, galera. Se você está ali, constante, você obtém resultados. Se você faz 2 dias de dieta, no terceiro você avacalha, come um monte de besteira e assim vai a tua rotina, você nunca conquista o teu objetivo. Eu até brinco que concurso público é como uma fila que você está no hospital ou qualquer outra fila. Se você permanecer ali, focado, a tua vez vai chegar. Se você cismar de dar um pulo para fazer qualquer outra coisa, quando você voltar, um monte de gente já passou à tua frente. E aí você volta lá para o final da fila. E em concurso público é assim. Eu vou citar um resultado que eu acompanhei de perto. Eu tive 2 turmas interessantíssimas lá no Rio de Janeiro, presenciais. Em seguida, teve TRE e depois TRT. A galera que estava ali estudando para o TRE melhorou, mas ainda não estavam no nível de competição acirrada. Aí, óbvio que alguns entenderam e continuaram estudando até aparecer um novo concurso. E o concurso que apareceu foi o TRT. E não demorou muito tempo, não. Acho que uns 6 meses depois. Só que aí o que alguns fizeram? Claro, desanimaram com a reprovação e pararam de estudar. Quando abriu o edital do TRT, voltaram. Pô, eu estudei um pouquinho legal na época do TRE, então agora eu vou conseguir pegar para o TRT. Mas adivinha, enferrujou. Tem que voltar tudo de novo. É complicado. Ele não teve que estudar agora só a parte de direito do trabalho, processo do trabalho e outras matérias que apareceram a mais, não. Teve que estudar de novo o português, teve que estudar de novo a informática, teve que estudar de novo o constitucional, o administrativo, porque enferrujou. E aí o cara que se manteve? Ele estava muito mais forte. Resultado que a galera que continuou estudando foi aprovada. E a galera que voltou só quando abriu o edital, outra vez reprovada, segunda reprovação, e aí sim, eles entenderam que precisavam estudar e voltaram com afinco e estão aí, batalhando. Mas se tivessem escutado as dicas, não teriam passado por isso. Então, já estou te dando essa dica agora. Estude para o teu concurso. Sidney, não passei, não tem problema. Continue, até porque tem muita coisa gratuita, tem muita coisa barata. Você agora está fazendo esse curso, você vai conseguir utilizar o que você vai aprender aqui durante um bom tempo, até porque a nossa ideia aqui não é trabalhar de forma superficial, dicas e macetes e pronto, e acabou. Que você aprende agora, faz uma questãozinha, acha que é fácil e foi. Assim, meu filho, você passa em concurso muito simples. Isso se você passar num concurso muito simples. Aqui o objetivo é te preparar,
sempre por cima, nivelar lá nas alturas, porque se eu te jogar acima do nível do concurso, você com certeza estará preparado para o concurso. E agora, pegando a parte de língua portuguesa. Bati um papo rápido sobre o concurso e sempre vou bater, sempre vou dar uma dica. E agora sobre a língua portuguesa. Eu observei que alguns candidatos de áreas específicas, não dão a mínima para a língua portuguesa, mas adivinha, é exatamente a língua portuguesa que te derruba no concurso. Só para citar como exemplo bem específico, já que eu falei sobre o TRT, na época que teve TRT no Rio de Janeiro, lá em 2018, o que aconteceu? Vários professores, na véspera da prova de Direito do Trabalho, fizeram lives, corrigindo questões, dando dicas, fazendo revisões. Esse processo todo que a gente já conhece muito bem. E aí um professor mega famoso de Direito do Trabalho errou uma questão. Não por falta de conhecimento jurídico, longe disso, ele sabe muito, é fera, um dos mais famosos. Mas ele errou a questão por falta de conhecimento linguístico. Apareceu lá no meio uma questão de uma conjunção concessiva, um embora, um simples embora. Só que ele não pegou pelo valor do embora, pegou como valor do porém. Como assim, Sidney? O embora é uma conjunção concessiva, indica uma oposição, só que é uma oposição minimizada. Logo, logo eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso com vocês. E o porém também indica uma oposição, só que é uma oposição enfatizada. A troca de uma conjunção por outra é o suficiente para alterar completamente o sentido do enunciado. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso ele errou a questão. Agora imagina, o cara que só faz isso da vida, que detalhe é fera, um dos melhores do Brasil, errou a questão. Imagina eu, imagina o leigo. Então não pode dar mole. E várias questões de direito você acerta pelo simples conhecimento do posicionamento dos termos, da distribuição ali que é feita por pronomes. Então você tem que entender língua portuguesa para compreender o enunciado de outras questões que estão nas outras partes da prova e mandar muito bem. Eu tenho um amigo que é professor de direito e ele diz que numa prova que tem 100 questões, com várias matérias, às vezes 12, 13 matérias diferentes, a língua portuguesa está presente nas 100 questões. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é um professor de direito que diz. Então, você tem que entender que a língua portuguesa vai ser o carro-chefe para fazer você passar na prova. E agora a gente vai bater um papo sobre a língua de fato em si. Por que normalmente os alunos têm tanta dificuldade? Porque na escola a gente normalmente aprende de forma bagunçada. Você pode ver que tem um professor de gramática, um professor de redação e um professor de interpretação. É assim que funciona. E aí, no final das contas, o aluno fica meio sem entender o que é gramática, o que é interpretação, o que é redação. E a verdade é que não precisa ter essa divisão. Tudo está interligado. Para um concurso, para um cursinho se organizar e distribuir as aulas, é necessário que ele divida. Mas, gente, tudo está interligado. Você só faz uma análise textual se antes fizer uma análise gramatical. Não tem como pular etapas. E uma redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Pega, por exemplo, um texto, qualquer tipo de texto, uma narrativa, e faça a leitura. Na hora em que você pega um texto para ler, o que você quer? Compreendê-lo. Você quer entender, então você precisa fazer perguntas. Num texto narrativo, você vai fazer as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. E se você tiver de produzir, ora, você vai ter que responder a estas 4 perguntas. Quando, onde, como e quem. Ah, mas professor, hoje em dia eles cobram mais a dissertação no concurso público e eu também concordo com você. Agora, quando a gente pensa em dissertação, há 2 perguntinhas essenciais, o porquê e o para quê das coisas. E quando você produz, você tem de responder o porquê e o para quê das coisas. Então, gente, em língua portuguesa, tudo está interligado. E, para nós começarmos, é de suma importância entender a construção da gramática. Como é que ela se encadeia, como é que a gente forma esse muro do saber linguístico. Então vamos lá, quando eu penso em gramática, eu tenho
5 modalidades distintas para estudar. O que eu vou apresentar aqui agora é o que você vai estudar no curso inteiro, seja comigo ou com qualquer outro professor de língua portuguesa. Afinal de contas, existem vários outros que têm muita competência também para te auxiliar, tá? Não tem essa história, fulano é melhor, não. É com aquele que você tem mais identificação, tem mais empatia, a coisa funciona e a coisa flui. Então vem aqui comigo, ó. Nós temos 5 modalidades que estudam 5 campos de conhecimentos linguísticos. Então eu tenho o campo do som, eu tenho o campo da forma, eu tenho o campo do estilo, eu tenho o campo do significado e eu tenho o campo do relacionamento para estudar. Agora, como é que isso vai funcionar? A gente vai construir etapa a etapa. Quando eu falo em som na língua portuguesa, o que vem à sua mente? Obviamente, você deve ter pensado, música, né, Sidney? Não, galera, ó. Quando a gente pensa em som, em relação à gramática, à língua portuguesa, a gente pensa no fonema. O que isso significa? Nós temos a palavra, e a palavra ela é constituída de letras e fonemas. A letra é a representação gráfica, é aquilo que a gente enxerga. E o fonema é o som produzido na hora que a gente pronuncia a palavra. Então, aqui, ao pensar em som, eu penso em fonema, que é exatamente essa representação sonora. E quem vai estudar esse aspecto é a fonética. Então, a fonética na língua portuguesa, ela é responsável por estudar o campo do som. E quando a gente pensa em fonética numa prova de concurso público, o avaliador ele pode trabalhar isso de 2 formas, 2 pegadas diferentes. Ele pode simplesmente trabalhar a reflexão em cima de letras e fonemas, a identificação de letras e fonemas. Então ele coloca aqui, por exemplo, a palavra árvore e pergunta quantas letras e quantos fonemas tem ali respectivamente. Detalhe, se ele lançou um respectivamente, significa que você tem que seguir aquela ordem. Se ele pediu letras e fonemas respectivamente, é primeiro a letra e depois o fonema. Agora, letra é fácil, né, galera? É só contar. Então aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E pasmem, por incrível que pareça, só de fazer isso aqui, ó, você já está eliminando questão. Pois na prova do concurso público, nem sempre o avaliador ele testa só o teu conhecimento. Muitas vezes ele testa também a tua atenção. E tem muito candidato que lá na hora fica nervosíssimo. Nervoso, o cara erra aquilo que sabe. Então ele pode nem perceber. E ele vai errar na contabilidade aqui das letras? Vai. Isso acontece, gente. É triste, mas acontece. Até porque o cara se preparou, tá ali, objetivando aquela vaga, aquele cargo, e aí, poxa, erra por falta de atenção. É triste, mas é aí que a gente tem que entender que não adianta só estudar a teoria, e não fazer um simulado, não treinar em cima de umas questões. Você tem que fazer isso. Se não fizer, galera, já era. Agora, e o número de fonemas? Eu vou ter que pronunciar a palavra para ver se eu consigo escutar de fato o som daquelas letras. Então aqui, ó, árvore, ó, ar, som do A, som do R. Vô, som do V, som do O. Re, som do R, som do E. Então, neste momento, eu tenho 6 letras e eu tenho de fato 6 fonemas. Agora, na prova, o avaliador não quer te dar esse molezinho, não. Ele coloca palavras em que os processos sejam distintos. Então, ele pega aqui e coloca palavras como carro e táxi. Observem o que vai acontecer aqui. Na palavra carro, nós vamos ter 5 letras. Beleza, 5 letras, eu contei. Mas eu terei 5 fonemas? Não. Eu não falo carorô, eu falo carro. Então, esses 2 R's aqui, ó, eles têm um som de R forte, galera. Um som de R forte. Então, apesar de termos 5 letras, nós temos 4 fonemas. É assim que funciona. Agora aqui, ó, a palavra táxi, ela tem 1, 2, 3, 4
4 letras, mas ela não tem 4 fonemas, pois eu não falo tasse, eu falo táxi. Então esse X aqui, ó, tem som de KS. Então, apesar de termos 4 letras, nós temos 5 fonemas. Então essa é a primeira pegada, a identificação de letras e fonemas. E a segunda pegada seria em cima da acentuação gráfica em si. Só que para isso, nós temos que ter uma aula específica de acentuação gráfica. É um pouco mais complexo, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. E aí vamos continuar aqui, ó. Quando eu penso em forma, eu vou pensar em morfema. Já que eu pensei em som, pensei em fonema. Ao pensar em forma, eu vou pensar em morfema. Aí lembra que a gente bateu um papinho e disse que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa neste camarada aqui, ó, o morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Portanto, eu posso pegar uma palavra e dividi-la em partes menores. E eu consigo fazer isso por quê? Porque cada pedacinho ali tem uma significação. Então, cada pedacinho ali vai ser intitulado de morfema. Só que nós conhecemos os morfemas com outros nomes mais tradicionais. São os famosos radicais, as famosas vogais temáticas, desinência número pessoal, desinência modo temporal. Aí depois, com calma, a gente vai estudar isso daí um pouquinho mais à frente. Agora, vem aqui com... Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala de concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Comigo. Quem é que estuda um morfema? Quem é que estuda a forma na língua portuguesa? É a morfologia. Aí quando eu falo em morfologia, ela é responsável por estudar o campo da forma. E ao falar em forma, eu falo no processo de formação e estrutura das palavras e principalmente na identificação exata das classes gramaticais. E sabe por quê? Numa prova de concurso público, de forma geral, a matéria que mais derruba o candidato é a análise sintática. E por quê? Porque na escola a gente aprendeu que era assim. Só que a análise é morfossintática. Não tem como eu olhar para um elemento de forma isolada e classificá-lo sintaticamente. Eu tenho que ver a quem este camarada está ligado gramaticalmente, morfologicamente, ou seja, a qual classe gramatical ele está ligado, para aí sim classificar sintaticamente. A título de curiosidade, em provas é muito comum o avaliador colocar termos preposicionados e pedir a sua função sintática. Muito comum. Aí, ele faz isso por saber que a maioria vai responder objeto indireto. Tanto que dentre as opções tem lá objeto indireto e complemento nominal. Sempre tem essas duas opções. Por quê? Porque tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal sempre possuem preposições. Só que se o aluno entender que o objeto indireto não existe do nada, ele existe porque está ligado a um verbo transitivo indireto, e que o complemento nominal não existe do nada, ele existe porque está ligado a um nome, facilitou ou não facilitou a minha vida? Facilitou. Então, por exemplo, tem um termo ligado a um nome. Tem como ser objeto? Não. Só será objeto se estiver ligado a um verbo. Se estiver ligado a nome, vai ser complemento nominal. E por aí vai. Agora, neste momento, eu ouso dizer que é de suma importância compreender como é que funciona a classe gramatical. Eu tenho que saber identificar uma classe gramatical. Eu tenho que saber, ó, aqui é um substantivo, aqui é um adjetivo, aqui é um pronome, aqui é um advérbio, aqui é um numeral. Eu tenho que saber. Se eu não souber, eu vou ter muita dificuldade. Eu ouso dizer que a morfologia é o coração da gramática. Se eu souber morfologia,
todo o resto fica muito mais fácil. Se eu não souber, todo o resto ficará muito mais penoso. É por isso que a nossa aula hoje gira em torno das classes gramaticais. Então, cuidado. Espera um pouquinho que a gente vai ver. E em seguida, o estilo, que vai ser estudado por quem? Pela estilística. E a estilística é a modalidade da gramática mais complexa, porque ela é o elo entre a gramática e a literatura. Tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figuras de linguagem está aqui. Só que é o seguinte, isso é muito complexo. Muito provavelmente você não estudou isso a fundo. Só estuda isso a fundo quem fez uma excelente faculdade de letras ou quem fez uma excelente faculdade de direito, muito provavelmente quando for estudar para magistratura, quando estudou oratória. Se não for o caso, você nunca estudou isso a fundo. Estudou de forma superficial. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os elementos importantes que tem aqui e vou jogar para cá, ó, para o campo do significado. Este sim, na prova do concurso público, é violento. E ao pensar em significado, eu penso em ideia. Isso me remete à palavra sema, que faz pensar em semântica. E por que eu mencionei a palavra ideia quando eu coloquei aqui, ó, sema, de semântica? Pois é exatamente isso que ela significa. Vamos lá. A título de curiosidade, como é que a gente chama um sinal de trânsito? Semáforo. Pega a palavra semáforo ao pé da letra. Sema é ideia, foro é levar. Então a palavra semáforo ao pé da letra significa levar uma ideia. Ora, que ideia? Se está verde eu sigo, se está amarelo eu tenho atenção e se está vermelho eu paro. Agora, por que isso aqui é muito importante para nós? Porque está ligado a um tópico mega importante do nosso edital, que é a parte de análise textual, compreensão e interpretação de textos. Então aqui, ó. Quando eu falo em semântica, eu vou até apagar esse quadrinho. Depois você anota aí, né? Já está anotado. Ó, quando eu falo em semântica, isso fica diretamente ligado ao processo de compreensão e interpretação de textos. E aí vocês observaram que aqui tem um E, que é aditivo, que indica uma soma. Então, compreensão e interpretação não são processos idênticos, não. São distintos. Então, não é simplesmente chegar lá, pegar um texto e responder de qualquer jeito aquelas perguntas. São processos diferentes. Quando a gente pensa em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. E quando a gente pensa em interpretação, é aquilo que vai além do texto. Agora, antes de pegar a questão, é importante bater um papo em relação à prova como um todo e à parte do texto. Vamos lá. Primeira coisa, quando eu vou fazer a prova, eu vou simplesmente abrir o caderno de provas e acabou? E vou fazendo na sequência? Não. Eu, na verdade, tenho que fazer primeiro a matéria que eu mais sei. Eu até digo assim para o meu aluno, vai fazer uma prova que tem redação, porque eu falo um panorama geral, né, galera? Assim, você, se quiser, pode continuar estudando ad eterno. Então, vai rolar uma redação, primeira coisa que você tem que fazer é a redação. Pensando na questão do tempo. Imagina, se você tiver ali só 30, 40 minutinhos, você vai fazer uma redação lá no final? Vai. Porém, pode ser que você não tenha tempo, aliás, com certeza você não vai ter tempo de passar limpo. Então vai ser a redação na folha definitiva de primeira, pronto e acabou. E aí o que vai acontecer? Erro. Nenhum texto de primeira fica perfeito. E no concurso público, você não quer só fazer a prova, se livrar e ir embora. Você quer acertar o máximo que você puder, porque você quer passar lá nas cabeças. Então, o ideal é você começar pela redação na folha de rascunho. Aí terminei. Não vou passar limpo. Por que não vou passar limpo? Porque eu não me distanciei ao ponto de enxergar os meus próprios erros. Então, deixo para depois.
E agora eu vou para o caderno de provas. E eu vou começar por qual matéria? Pela que eu menos sei ou pela aquela que eu mais sei? Tem que ser pela que você mais sabe. Porque se você começar pela que você menos sabe, isso pode ser um tiro no pé, porque você não sabe. Então não adianta achar que você vai ter mais tempo, que você vai ter mais disposição, que você vai conseguir acertar. Você vai pegar a primeira questão e vai errar. Vai pegar a segunda questão e vai errar. Vai pegar a terceira questão, não vai nem entender o que ela está perguntando. E aí você vai se teletransportar de forma negativa naquele momento. Você vai empregar ali o verbo gastar. E você vai pensar assim, poxa, gastei tempo e gastei dinheiro, deixei de estar com os meus amigos, com a minha família e não valeu a pena. O que eu estudei não está caindo. Agora, faz o contrário. Começa pela matéria que você mais sabe. Porque se você começa assim, gente, tua autoestima vai lá embaixo, teu psicológico fica abatido, então você perde a prova. Agora, começa pela que você mais sabe. Vai pegar a primeira questão, vai acertar. Vai pegar a segunda questão, vai acertar. Na terceira, vai se teletransportar da mesma forma. Só que agora, de forma positiva. Vai parar de empregar o verbo gastar e agora vai entrar quem aí? O verbo investir. Então você vai pensar assim, valeu a pena ter investido tempo, ter investido dinheiro, pois aquilo que eu estudei está caindo. E tua autoestima vai lá nas alturas, você ganha confiança, você fica mais forte, você ganha a prova. E aí você vai terminar. Você vai deixar a matéria que você menos sabe lá para o final. Menos sabe mesmo? E se porventura as 5 últimas você não sabe de jeito nenhum, mas não é aquilo assim, eu estou em dúvida entre a A e a B. Não, você não sabe de jeito nenhum. O que você vai fazer? A técnica do chute, meu amigo. Você vai olhar, vai ver qual foi a opção que você menos marcou. E a opção que eu menos marquei foi a letra D, gente. Chuta as 5D e pronto, acabou e vai adiante. Vai dar certo, vai por mim. Aí agora, terminei a prova. Vou passar a redação a limpo? Não. Eu vou pedir para ir ao banheiro, vou pedir para beber uma água, eu vou dar uma levantada, vou dar um rolé. Sabe por quê? Porque você já está ali, há umas 2, há umas 3 horas na mesma posição. Tudo dói, o trapézio dói, o pescoço dói, a cervical dói, a lombar dói, tudo dói. Até a bunda está doendo nesse momento. E aí o que você vai fazer? Vai dar um rolé, vai dar uma relaxada. Quando você voltar, finalmente você vai passar a redação a limpo. E a mesma técnica que a gente usa para a redação, a gente usa para o texto lá dentro da prova. Você não vai fazer uma leitura mental. Porque se você pegar o teu texto e fizer uma leitura mental, você vai continuar não enxergando os próprios erros. Então você tem que fazer uma leitura em voz alta. Assim, você começa a escutar e a perceber coisas que mentalmente você não perceberia. Então você começa a ver as pausas e as entonações. Dentro daquele texto que você escreveu, você começa a perceber que repetiu várias vezes a mesma palavra. E na fala eu até posso repetir várias vezes a mesma palavra, mas na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, você nesse momento já pegou alguns erros. E aí o que você vai fazer? Vai utilizar elementos coesivos, vai cortar, vai colocar pronomes, vai colocar sinônimos e assim por diante. Haverá situações, haverá momentos em que você vai olhar e vai achar assim, nossa, essa estrutura aqui ficou estranha. E se você que produziu o texto achou estranho, imagina o avaliador. E às vezes é uma bobeira. É uma vírgula mal colocada, um ponto mal empregado, uma expressão que não deveria estar ali ou então que deveria ser um pouquinho diferente. E adivinha, o que você faz? Você reescreve. Então é por isso que tem que fazer primeiro na folha de rascunho, para dar tempo de você revisar, tentar observar ali os erros, aparar as arestas, finalmente entregar a prova e esperar a convocação. Agora, e a parte do texto de fato? Qual é o nosso grande equívoco? Eu falo isso sempre, principalmente quando eu estou dando aula de interpretação, mas eu vou bater um papo sobre isso com vocês. O nosso grande defeito é na hora da leitura, gente. Eu pego o texto para ler e leio mentalmente apenas. A leitura mental, ela é completamente dispersiva. Quem já fez concurso vai se identificar agora. Você pega a prova, tem ali um texto com 30 linhas, e aí você começa a leitura. Pá, beleza.
Na linha 7, você já começa a dispersar, começa a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no namorado, na namorada, no marido, na esposa. Quem tem amante pensa no amante, é uma loucura. Mas você vai até o final do texto na marra. Quando chega a linha 30, você fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o texto. Mas, na verdade, é num nível que você não entende o tema central. Você não sabe se é sobre religião, se é sobre política, se é sobre corrupção, se é sobre tecnologia, se é sobre segurança pública, sobre esporte. Você não sabe. E aí, o que você faz? Neste momento, você tem duas opções. Ou você parte para a prova sem ter entendido o texto, e eu particularmente acho nesse momento a melhor opção, porque aí você vai fazer as de gramática, e se sobrar tempo você volta para ler com calma as de texto, ou você faz uma segunda leitura de forma imediata. O problema é quando a segunda leitura também é ineficiente. E aí, irmão, imagina, você leu 2 vezes o texto e não entendeu nas 2 vezes, aí o teu psicológico vai balançar. Pode ter certeza, você perdeu a prova. E como é que a gente faz então, Sidney, para minimizar isso, para evitar esse problema? Algo muito simples. Você faz uma leitura em voz alta. Mas, Sidney, peraí, vamos dar expor, vamos tirar da sala. Calma, não precisa ser nesse tom de voz. Basta ser um leve balbuciar para você escutar o tom da sua voz. Com isso, você vai ler mais devagar, vai perceber as entonações, as pausas, tudo bonitinho. E, consequentemente, vai compreender e interpretar melhor aquele texto. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, pelo menos o tema central você vai entender. Você vai saber se é sobre política, sobre corrupção, sobre economia e por aí vai. Até porque eu não sei se vocês sabem, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Então a leitura mental por si só é dispersiva. Agora, depois de feita a leitura do texto e de ter compreendido a temática, eu vou partir para a questão para saber se ela é de compreensão ou se ela é de interpretação. Se ela for de compreensão, ela vai me jogar para dentro do texto. Como vai ser o comando dessa questão? Sempre jogando para dentro do texto. Vai ser segundo o texto, de acordo com o texto, ou na linha tal, ou no termo tal, ou no período tal, ou no parágrafo tal, e por aí vai. Agora, se a questão fizer assim, ela me direciona. E eu tenho mais é que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus. Pois se a questão me mandar para a linha 5, eu vou até a linha 5 e vou marcar o termo que tem ali. Por que eu vou fazer isso? Porque a resposta desta questão estará aqui, ó, neste entorno. Isso significa que eu tenho que rabiscar minha prova de língua portuguesa. Ah, professor, eu nunca rabisquei e consigo acertar. Ninguém está dizendo que você não vai conseguir acertar. Só que isso vai trazer um desconforto, uma demora desnecessária. Agora, se você marca ali os elementos mencionados na questão, você facilita a tua procura, então você faz muito mais rápido. Agora, e se a segunda questão te mandar para a linha 14? Você vai até a linha 14 e vai marcar o termo que está ali. O que isso significa, gente? Que a resposta, mais uma vez, estará ali naquele entorno. E que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção, que você vai achar, pois a resposta está dentro do texto. Dentro. Então é só procurar que você vai achar. Agora, e quando é questão de interpretação? Aí o bicho pega, porque vai além do texto. O comando muda completamente. Agora não é mais segundo o texto, de acordo com o texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, e por aí vai. E se eu estou falando de conhecimento de mundo, se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então tem sim que ter lido bons livros, tem sim que ter escutado boa música, tem sim que ter visto bons filmes. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20, tudo isso vai contar. Aí você vai falar assim, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde e escuto a Anitta. Mas, para nossa sorte, nas provas cai mais compreensão de texto. E quando cai interpretação, ainda assim terão o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você sempre vai se preocupar apenas com o que ele disse de fato. Agora, para aprofundar isso,
eu vou deixar lá para a aula de compreensão e interpretação. Agora foi só um bate-papo inicial e, no mínimo, a forma de se comportar lá no dia você já tem. Então, eu acho que já valeu a pena você ficar aqui esses minutinhos escutando esse bate-papo geral. E aí, para finalizar aqui agora, nós temos a modalidade do relacionamento, que estuda o quê? Vamos lá. Função sintática. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! E que modalidade estuda isso? É a modalidade da sintaxe. Galera, com um som de 2 S's mesmo. Nada de sintaxe não, tá? Tem que ser sintaxe, pois esse termo é antigo, esse termo já existia, é um termo da esfera militar. O que era sintaxe? Era reunião de grupamento para definir quem ia cuidar do material bélico, da limpeza, da arrumação e por aí vai. Então pensa comigo, o que é uma reunião? É um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem. Então, nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade que estuda o campo do relacionamento. Até porque a nossa análise não é sintática, ela é morfossintática. Então, eu tenho que ver a quem o camarada está relacionado gramaticalmente para aí sim classificar sintaticamente. Agora, destas 5 modalidades que nós aqui mencionamos, 3 são de extrema importância. 3 são de extrema importância. Eu tenho a modalidade da morfologia, que é a base de tudo. Eu ouso dizer que se você não souber classe gramatical, você não sabe nada. Você tem que saber identificar um substantivo, um adjetivo, um numeral, um pronome, por aí vai. E aí todo o resto vai ficar mais fácil. Enquanto não souber, vai capengar. A modalidade da semântica, porque está diretamente ligada àquela parte de análise textual, da compreensão e da interpretação dos textos. E a modalidade da sintaxe, que trabalha a análise sintática, a função sintática, que é, sem sombra de dúvidas, o grande calcanhar de Aquiles de nossos candidatos. Agora, tem muita pegadinha para fazer para você perceber como um avaliador pode ser traiçoeiro. Ele poderia colocar uma frase assim, ó: Arthur quebrou uma cadeira. Aí o avaliador espertamente destaca a palavra Arthur e pergunta qual é a sua função morfológica. Aí aqui o cara taca logo na letra A um sujeito. Neste momento, ele não está testando o teu conhecimento, está testando a tua atenção. Aí o candidato vai olhar para cá e vai pensar assim: ora, foi o Arthur que quebrou a cadeira, foi o Arthur que praticou aquela ação, então o Arthur é o sujeito, está certo? Qual é o erro aí? O erro é que o avaliador não perguntou a função sintática, ele perguntou a função morfológica. E morfologicamente aqui, ó, Arthur é um substantivo.
Sintaticamente, Arthur é um sujeito. Caraca, Cisne, é sério que o cara vai fazer isso? É sério. Então, gente, quando colocarem lá na prova a palavra função, tenha cuidado. Pode ser que cobrem função ou valor, mas em 99,9% dos casos, o que vem mesmo é função. Aí, quando o cara cobra função, ele pode cobrar 3 tipos de funções. A função morfológica, a função semântica e a função sintática. Aí você percebe que morfologia, semântica e sintaxe caminham juntas. É por isso que, por exemplo, só para você entender um pouquinho, quando você pega uma aula de fonética, uma aula de fonologia, essa aula, a depender do professor, ela pode aparecer na primeira aula do curso, pode aparecer jogada ali pelo meio do curso, pode aparecer lá no final do curso. Sabe por quê? Porque ela não está presa a outra área que evitaria a sua compreensão. Agora, quando você vai estudar a análise sintática do período simples, por exemplo, para saber o que é o sujeito, o que é o verbo, o que é o complemento, é preciso que você antes tenha estudado classes gramaticais. Para você estudar regência, você tem que ter estudado transitividade. Para você estudar crase, você tem que ter estudado regência. Para você estudar concordância verbal, você tem que estudar tipos de sujeito. Então, uma coisa vai prendendo a outra. Fonética e fonologia, nada aprende, então eu posso colocar em qualquer local. Agora, aqui, ó, olha como é que é perigoso. Essas 3 sempre estão relacionadas. Então, uma, de certa forma, presa à outra. Principalmente morfologia e sintaxe. Tanto que a análise é morfossintática. Agora, quando o cara pede, na tua prova, função morfológica, o que ele quer saber? Ele quer saber quais são as classes gramaticais. É isso que o cara quer saber. Então, ele quer saber se é substantivo, se é adjetivo, se é numeral, se é pronome e por aí vai. Quando ele pede a função semântica, ele quer saber, ó, o sentido. E aí não adianta. Nós temos N possibilidades. Cada texto é um texto. Então, por exemplo, se eu apresentar uma frase com 5 palavras apenas, tirar uma palavra e colocar outra, simplesmente eu já tenho um novo texto. Então, cada texto é um texto, eu tenho que analisar com calma. Então, são muitas e muitas possibilidades. E quando a gente pede a função sintática, nós temos que saber os termos da oração. Então, nesse momento, eu tenho que saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é complemento nominal, e por aí vai. E aí, chega este momento e o aluno se desespera. Caraca, Cisne, é muita coisa para estudar, de fato é. De fato é. Mas vai valer a pena, quer ver? Se liga só, isso tudo aqui corresponde a 100% de tudo aquilo que o avaliador possa cobrar de você no dia da prova. Só que, se você conseguir identificar com calma, com exatidão, as classes gramaticais, você percorreu, meu companheiro, 70% do trajeto. E mais uma vez, o que eu quero dizer com isso? Que é extremamente importante a identificação da classe gramatical. Quando você diz, por exemplo, ó, é um adjetivo, você com facilidade consegue matar ali a semântica e com facilidade você consegue matar a sintaxe. Agora, se você não conseguir identificar, todo o resto fica muito mais difícil. Até porque, muito provavelmente, se você não conseguiu identificar a classe gramatical, é porque você não percebeu o teor semântico, a ideia que ela transmitiu. E aí depois, para classificar sintaticamente, vai ser praticamente impossível. Então, uma coisa está ligada à outra, tá? Então, vamos lá. Agora, espero que você tenha anotado tudo. Se não anotou, dá um pause, né? O bom da videoaula é esse, né? Você dá um pause, volta quantas vezes quiser. E não escutei o que ele falou, não. E ele falou besteira, vou voltar, vou fazer ali ó, um meme, coisa e tal. Tem essas paradas. Agora, isso foi só um bate-papo geral.
Agora, finalmente, a gente vai começar a falar sobre as classes gramaticais. E aí você vai montar comigo o conhecimento. Pensa, nós temos quantas classes gramaticais? Nós temos 10. E eu vou fazer uma divisão também. Só que eu não vou dividir como eu dividi a gramática, em 5 etapas. Eu vou dividir as classes gramaticais em 2 etapas. Eu tenho as classes variáveis e as classes invariáveis. Nós temos 6 classes variáveis e 4 classes invariáveis. Vamos começar pelas 6. E olha como eu estou fazendo aqui com as minhas mãos. Olha aqui, ó. Uma isolada. Já te adianto quem é. É o verbo. E por que o verbo fica isolado? Simplesmente porque é a classe mais variável de todas, é a classe que manda em tudo, é a mais importante, logo é a mais difícil, tem que ser estudada sozinha. E as outras 5 trabalham num processo conjunto, em que uma fica no meio mandando e as outras 4 na periferia só obedecendo. Agora, funciona assim, ó. Então vamos lá, nós temos 10 classes gramaticais. 10 classes. Olha aqui, ó. Dez classes. E aí nós vamos começar a estudar o substantivo e os seus satélites. O substantivo é o cara que vai ficar aqui no meiozinho, ó. Mas vamos entender isso. Primeiro, em relação ao substantivo. O substantivo é o cara que funciona como nome. Então, se eu tivesse numa turma presencial e perguntasse assim, ó, galera, qual é a classe responsável pelo nome? Facilmente todo mundo diria o substantivo. Fácil, isso você sabe. Agora, quando eu digo que o substantivo é responsável pelo nome, eu quero dizer que ele é responsável por nomear os seres e as coisas. Então, ó, nomeia os seres e as coisas. Mas existe uma outra importantíssima função do substantivo na prova do concurso público. Ele sempre será um termo determinado. E o que isso significa? Que ele sempre será núcleo de qualquer estrutura nominal. Então, ele é núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal e por aí vai. Agora, só para te alertar, esse quadrinho bobo aqui que a gente está fazendo no início da nossa primeira aula vai servir para você entender outras 2 matérias muito significativas, a concordância verbal e a concordância nominal. Concordância verbal, por exemplo, é uma matéria que é teoricamente tranquila, mas que a gente se arrebenta, porque a gente aprendeu de forma equivocada na escola. O que você aprendeu? Que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. O avaliador sabe que foi assim que você aprendeu e por isso ele te arrebenta. Porque lá na prova ele vai colocar um sujeito enorme, várias palavras no plural dentro deste sujeito e adivinha, vai deixar o verbo como? No plural. E para piorar, já que esse avaliador é um cara esperto, ele vai colocar ali uma frase que faça sentido. E aí você vai olhar, tá tudo certo, faz sentido, tudo no plural, então ok. Só que o verbo ele não concorda com todo o sujeito, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então eu posso ter ali várias palavras no plural. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, como é que tem que ficar o verbo? No singular. Então, o verbo concorda sempre com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. É assim que funciona. Agora, e a concordância nominal? É a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, ele, o substantivo, ele é o nome, ele é o determinado, ele é o termo nuclear. E quem acompanha aqui, quem está em volta aqui, adjetivo, artigo, numeral, pronome, quem está aqui em volta? É determinante. Então, a regra básica é, o substantivo manda e o resto obedece. Então, se o substantivo estiver no singular, o resto, quem acompanhar aqui, fica no singular. Se ele estiver no plural, quem acompanhar, fica no plural. Se ele estiver no masculino, quem acompanhar, fica no masculino. E se ele estiver no feminino, quem acompanhar, fica no feminino. É assim que funciona. Agora, turma, depois, logo em seguida, qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável
por ordem, quantidade, fração. É esse camaradinho aqui, ó, é o numeral. Eu já fui, né, jogando a setinha, já facilitou. Então aqui o numeral é responsável por ordem, quantidade, fração. Agora, na prova do concurso público, sejamos bem sinceros, numeral é galho fraco. Não tem por que perder muito tempo com ele. Então vamos perder tempo com alguém que seja relevante. De vez em quando, isso é importante, gente. Quando um professor, não só de português, como de outra matéria, falar assim, ó, isso aqui não é tão relevante. Se porventura surgiu uma questão daquele assunto, é claro que eu ou qualquer outro professor vai ali elucidar. Mas se o cara está falando, ó, não é tão importante, dá foco àquilo que é importante. O professor está direcionando, vá. Eu lembro que eu tive uma aluna que ela ficava o tempo todo me perguntando sobre um assunto que não ia cair na prova dela. E eu alertava, falei, isso aí não vai cair na tua prova. Pelo histórico, nunca caiu, nunca vai cair. E ela ali, ó, estudando fonologia, meu Deus, como se estivesse fazendo uma faculdade de letras. De forma, assim, absurda. Eu falei, filha, isso não vai cair na tua prova. Aí, resultado, ela perdeu muito tempo estudando aquilo que não iria cair na prova dela e não conseguiu terminar a matéria, não conseguiu finalizar e deixou de estudar pontos essenciais para o concurso. Caiu na prova, ela não sabia porque ela não tinha estudado. Então, se ela tivesse sido mais focada, tivesse escutado o direcionamento, ela teria conseguido fechar e pelo menos ter noção para poder acertar as questões. Então, não tem por que a gente perder tempo aqui. Agora, vamos lá. Esse camarada que a gente vai ver agora é mega importante. Qual é a classe gramatical na língua portuguesa responsável pela característica? É esse cara aqui, ó. É o adjetivo. O adjetivo é responsável pela característica. E ele é tão sinistro, tão importante para nós nesse momento, que nós vamos dar uma olhada nele apenas no próximo bloco. A gente já vai começar o segundo bloco numa pegada violenta. Então, ó, nem perde muito tempo, não. Vai lá, beba uma água, toma um café, se alimenta, não estuda de saco vazio, não, e já volta. Não deixa para estudar no outro dia, não. Beijão, tchau, tchau. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.